Pessoal, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o podcast Você Pode Mais. Meu nome é Rogério e hoje nós estamos no episódio 4, onde a gente vai responder a seguinte pergunta: é possível ter sucesso como MEI? Será? Então agora eu vou apresentar aqui a mesa que está sendo composta. Por favor, se apresente primeiro. Boa noite, eu sou a Aline Kilson, consultora empresarial, mentora de empresárias que querem lucrar sem surtar. E é um prazer estar com vocês, prazer, Adail. Já não sei. Por favor, já pode introduzir já o convidado? Mas ele vai se apresentar. Vai. Então vai também se apresentar. Então, já vamos apresentar o convidado especial de hoje, Adail Costa, 40 anos contabilizando aí, Adail. Realizando o sonho que você conquista. Era o termo que nós usávamos antigamente no escritório de contabilidade. A minha empresa de serviços contábeis, nós temos hoje 56 anos. Eu fui a segunda geração do escritório e hoje a Adail Costa Assessoria Contábil está na batuta do meu filho, Adail Júnior, e graças a Deus é uma empresa muito bem consolidada aqui na região. Muito bem, estou muito feliz de estar com você aqui hoje. A gente vai até o final, vai sugar o máximo que puder e muito provavelmente não vai dar conta de a gente falar tudo que é. Só que o pré aqui a gente já. A gente foi deixando e quando foi ver, tem que entrar ao vivo. Então vamos lá, antes de mais nada, para a gente aproveitar o máximo de tempo aí do nosso entrevistado, vamos falar sobre... A gente normalmente começa falando sobre os números do passado, né? Da semana passada, mas só que hoje aconteceu uma coisa tão absurda. Tem que falar os números de hoje, que hoje o negócio foi triste. Eu acho que não teve ninguém que pegou o celular hoje, não foi bombardeado por um monte de informações de economia, né? No Japão aconteceu em 1987 a Segunda-feira Negra, então colocando de novo esse nome. Eu já não gostei muito desse nome para hoje, não. Prefiro que tá mais para uma sexta-feira sangrenta, segunda-feira sangrenta ou vermelha do que negra, porque todos os indicadores do mundo, desde sexta-feira, estão no negativo. Isso se deve ao quê? Né? Principalmente por conta da economia americana. Quem está acompanhando a gente desde o primeiro episódio tem visto eu aqui falando sobre a economia americana, né? Sim. E na última sexta-feira saiu, na última semana, melhor dizer, quinta e sexta-feira, saíram os dados da economia americana, e que eu vou falar mais para frente, porque faz parte do que a gente mandou ficar acompanhando na semana passada, né? Mas sobre hoje, né? O que aconteceu? As Big Techs, que são a Meta, a Meta, que nada mais é Instagram e Facebook. As grandes empresas de tecnologia, Alphabet, né? Google, né? Que é o Google. Entre outras, todas as empresas de tecnologia perderam só hoje, na segunda-feira, cerca de $1 trilhão. Uau! Só hoje. Quase um PIB do Brasil. Um bom percentual de PIB do Brasil. Bem alto. A Bolsa de Tóquio teve a sua maior perda única num único dia desde a Segunda-feira Negra, que foi de 1987. E lá no Japão, o que está acontecendo lá é algo poderia ser bem próximo da gente se não fosse pela desvalorização do real. O que acontece? O Japão sempre teve o ien, que é a moeda local deles, bem desvalorizada em relação ao dólar. Sim. Isso fazia com que as empresas lá se tornassem atrativas para as empresas de fora. Vamos botar aqui, vamos botar um exemplo de uma empresa brasileira hoje. Uma empresa brasileira hoje de R$100 bilhões, uma grande empresa, seria maior do que a Petrobras, se bobear. R$100 bilhões é muito dinheiro, mas se você dolarizar isso, não vai chegar a $20 bilhões. Uhum. Né? Então, assim, por conta disso, a Bolsa brasileira está barata, assim como foi a Bolsa japonesa, que surfou nessa onda por muito tempo. O que acontece? Com o processo de desvalorização da moeda americana, por vários motivos, o que vai acontecer agora com a redução da taxa de juros, que foi sinalizado pelo Fed, que é o Banco Central americano, tem os ativos do Japão começaram a valorizar. Consequentemente, a moeda japonesa ficou supervalorizada no mercado. E aí, o que os investidores fizeram? Vão retirar daqui porque agora está ficando caro. E vão guardar para botar em outro lugar, que é especular. Então, isso foi uma fuga de dinheiro lá, o que deixou o Japão numa situação muito indelicada, obrigou a mexer na taxa básica de juros também de lá.
E aí foi um Efeito cascata, né? Zona do euro, Estados Unidos e tudo mais. Então, isso foi um dos motivos para a gente ter visto essa segunda-feira tão nebulosa como foi hoje. E aí, acompanhando o motivo pelo qual teve essa segunda-feira, tivemos os dados que a gente comentou na semana passada para acompanhar. No dia 30/7 saiu o PIB do segundo trimestre da zona do euro. E assim, a gente pode ver a inflação da zona do euro como um copo meio cheio, porque ela se manteve estável no acumulado de 12 meses, ou seja, teve uma alta, né? Ficou um pouco acima do que o mercado esperava, ou seja, ficou em 2,6. Só que a boa notícia é que melhorou com a desaceleração do preço dos serviços. O preço dos serviços, que é um dos maiores temas que a gente vai ter hoje aqui, é justamente o que impacta... Segura aí, Adail. Eu tô nervoso aqui, doido para falar. Tranquilo. Mas doido tá doido para falar, ainda mais que ele acha que tem a voz bonita. Mas vamos lá. Garanto, isso eu garanto. A inflação dos serviços é o que tem causado grande impacto nas inflações no mundo todo. E a boa notícia na zona do euro foi que houve uma pequena desaceleração no preço dos serviços por lá. O preço do índice de preço ao consumidor também da zona do euro, como a gente já falou, o destaque negativo foi a Alemanha, cujo PIB encolheu 0,1%. Considerando a perda de força da atividade e a desaceleração da inflação em curso, acreditamos então que o Banco Central Europeu deve seguir cortando juros durante o ano de 2024, né? nas próximas reuniões. Bem, a decisão da política monetária do Brasil, dia 31/7, que a gente pediu para acompanhar. O Banco Central, que é o nosso Copom, ele manteve a taxa básica de juros em 10,5%. Havia uma grande expectativa de um possível aumento da Selic. Isso era, porém, assim, a gente vai ter que acompanhar, a gente até vai ser tema para a data para acompanhamento, a gente vai ter que acompanhar a ata do Copom, que vai sair essa semana. Mas pela sinalização que o Copom deu ao manter a taxa de juros, a gente tem que avaliar nas entrelinhas tudo o que ele quis dizer. O ponto positivo do que ele quis dizer é que ele veio com um tom mais suave, né? Isso, apesar da inflação ainda estar se mostrando alta, ele começa a entender que aumentar a taxa básica de juros, consequentemente afetar o crescimento do país, pode ser um efeito contrário na inflação. Então, no longo prazo, a manutenção da taxa, em vez de aumentar, pode sinalizar um controle da inflação no longo prazo. É isso que talvez estejam olhando daqui para frente. Entendi. Esse é um ponto positivo aí com relação à reunião. Porém, a nossa taxa está muito alta, né? Sim. A pesquisa, dia 31/7, a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua mensal de junho, no Brasil, que é o PNAD, que muitos já devem ter ouvido falar essa sigla, Sim. o PNAD contínua, mostrou que o número de brasileiros empregados bateu novo recorde no trimestre, encerrando junho com 101,8 milhões de pessoas trabalhando. A taxa de ocupação recuou para 6,9%. É o menor para o mês de junho desde toda a série histórica da Pesquisa Nacional de Domicílio Contínua, que é a PNAD. Não há dúvidas que o mercado de trabalho brasileiro está aquecido, com mais gente trabalhando e com salários subindo. A massa de rendimentos também foi recorde, 322,6 bilhões. Por outro lado, para ser duradoura, a melhora do mercado precisa ser acompanhada por ganhos de produtividade. Uma vez que isso não tem ocorrido, o aumento de salários, além da produtividade, pode contribuir para o aumento da inflação. E, novamente, em especial, ao setor de serviço. Bem, agora vamos para tão temido dia, que foi o dia 31/7, decisão de política monetária dos Estados Unidos. Os Estados Unidos em contagem regressiva para o corte de juros. Por quê? Na última semana, o Federal Reserve, que é o Fed, o Banco Central Europeu, manteve a taxa básica de juros. Lá é diferente da gente, em vez de ser um valor fixo, lá eles mantêm um intervalo de 5,25 a 5,5, que a taxa segue no maior patamar dos últimos 22 anos. Entretanto, a autoridade reforçou que o mercado de trabalho e a inflação americana estão cedendo. E isso que mexeu com o mercado mundial, conforme era esperado pelo Comitê de Política Monetária. Ou seja,
o núcleo do PCE, que é o indicador de preço, que é acompanhado de perto pelo Banco Central, ficou em 2,6. A meta a ser cumprida é de 2. Isso aí começou a mexer. Eu vou até pular aqui a data de 1 do 8 para ir para 2 do 8, que foi o relatório de emprego dos Estados Unidos. Divulgado após a decisão do Fed, o relatório de emprego dos Estados Unidos, que é o payroll, mostrou a criação de 114 mil vagas em solo americano em junho. O número veio abaixo da expectativa dos analistas, que era 175. Então, juntou a questão da inflação, que está desacelerando, com a possibilidade do corte de juros dos Estados Unidos. E a taxa de desemprego aumentando. Isso deixou... E por quê? Isso vai mostrar que os Estados Unidos, a partir do ano que vem, pode entrar em recessão. Está tudo indicando que ele pode entrar em recessão. E por isso mexeu toda a economia mundial. A taxa de desemprego dos Estados Unidos soltou de 4,1 para 4,3, maior patamar desde novembro de 2021. E aí, no dia 1º do 8, a decisão de política monetária do Reino Unido, que fez a taxa a ficar 5%, foi o primeiro corte de juros da região desde o início da política monetária restritiva de 2021. Bem, esses foram os principais, o retorno, né, das datas que a gente pediu para acompanhar no final do podcast passado. Sim. Antes da gente entrar nos highlights da semana, como agora está no período de Olimpíadas, a gente vem falar sobre ela. É ouro. É ouro, né? E assim, cheguei a chorar, foi emocionante. Foi, sim. Antes disso, na semana passada a gente falou muito sobre a importância do ouro, né? Que na Olimpíada não basta só competir. Entretanto, todavia, né? Existem algumas medalhas que valem como ouro, né? Porque, como dizia Nelson Rodrigues, tentamos, azar dos fatos, tentamos tudo. E existem certas situações que são impossíveis de ser alcançadas. Um exemplo básico aqui, costumo dizer, o melhor jogador do mundo da história foi Maradona. Porque o Pelé é o concurso. Pelé é um ET, é outro mundo. Então, assim, não tem como comparar. Então, o melhor foi, dentro do ser humano possível, é ele. E aí, no caso das Olimpíadas, no caso da medalha de bronze por equipes, né, das meninas, não tinha outra forma de chegar mais próximo do que aquilo. E elas lutaram muito, fizeram de tudo. Tu viu a menina com o supercílio arrebentado, a outra se machucando, indo com tudo. Elas não mediram esforços para serem as melhores no que elas poderiam fazer. E aquilo dali deve ser aplaudido. Sim. Assim como foi no judô, né? Mas vamos lá. No jogo, o Brasil está em busca de quebrar o seu recorde. No momento, ele ocupa a 12ª posição na tabela com 21 medalhas. Não, isso foi em 2021. Né? O melhor desempenho até hoje na edição de Tóquio, que aconteceu em 2021, foi quando o Brasil ficou em 12º na tabela com 21 medalhas, 7 ouro e 6 de bronze. Exato. Até agora, o Brasil ocupa a 16ª, com 11 medalhas no total. São 2 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. Já falamos que as meninas subiram no pódio, né, pela disputa equipe. A nossa judoca, fantástica, Bia de Souza, venceu a adversária israelense, bem próxima ali da hora do almoço, que garantiu a primeira medalha de ouro para o Brasil. E um fato curioso, né, que ela simplesmente saltou de 15 mil seguidores para 2,4 milhões de seguidores. Uau! Graças também ao mutirão que foi organizado pela Cazé TV. Você está acompanhando tudo também, está sabendo de tudo também. Rapaz, olha só, eu sou atleta de judô há muitos anos. Eu sou faixa preta de judô, fui professor de judô Dedé Matsuda, então o judô, isso aí tá na veia. A gente até procurou saber por que o judô é tão forte no Brasil, né? Isso deve muito à migração dos japoneses aqui no Brasil. O judô na nossa região aqui é muito forte. Nós temos um sensei aqui, nós consideramos quase um Shihan, que é a diferença de Dan, primeiro Dan, segundo Dan. Matsuda hoje está no 6º Dan, tanto é que a faixa dele não é mais preta, é coral e branca.
é uma representação, é uma figura representativa muito forte na região. Ele está vivo ainda? Tá, mas o Suda está vivo. Inclusive é cliente nosso. O Suda é cliente da Dimei Brasil, assim como o Charlie também, que é o filho dele. Que bacana. E são pessoas fantásticas. Responsável por colocar muita criança na linha. Muita criança. Nós Inclusive saiu um estudo do COI, disciplinar. acho que foi semana passada, não sei se foi semana passada, mas foi divulgado semana passada, foi quando eu tomei conhecimento. Dentro dos esportes olímpicos, o esporte que é aconselhado pelo COI para o início das atividades de uma criança é o judô. Ai, que bacana. Traz muita disciplina, a cultura oriental é sensacional, cultura oriental né? é muito forte, disciplina é muito interessante. Adail, eu estou imersa no universo Disney, eu vou ministrar um treinamento de liderança baseado na cultura Disney. E hoje a Disney Japão é considerada a melhor Disney do planeta, mais assim, com mais excelência, inclusive, do que a Disney World, né, que é em Orlando, pela cultura do japonês. Pela cultura. O que faz a diferença lá é tecnologia e o tipo de atendimento do japonês. Eles, quando vão te entregar algo, eles te entregam com as duas mãos. Existe uma cultura muito interessante, um detalhe, o japonês ele não te entrega um cartão. Ele diz que o cartão é uma parte dele, então ele te entrega com as duas mãos, espera você segurar com as duas mãos, aí ele solta. É presença, né? Ele está colocando a presença ali naquela atitude. Você não tem como entregar com as duas mãos olhando para o lado. Não, ele te entrega. Você tem que virar. Olha, é sensacional. Né? Ele te entrega, inclina o corpo. Gente, sensacional. É uma educação muito interessante. Na semana passada, em especial na quinta-feira, a gente teve a boxeadora argelina, a Imani Khalef, que foi alvo de inúmeras especulações após derrotar Angela Carini nos Jogos Olímpicos. Bem, ainda está muito em dúvida, em xeque sobre tudo isso, né? Acontece que ela foi banida do judô, do boxe pelo Comitê Mundial do Boxe, mas ele não é reconhecido pelo COI hoje. Então, por isso ela está lutando nas Olimpíadas. Há muito o que se falar, saíram muita fake news sobre esse caso. O que mais está próximo da realidade hoje é que ela não é uma transexo, uma transgênero, ou seja, não é um homem que se sente mulher, e sim uma mulher que nasceu como mulher, porém tem os cromossomos X e Y. Dentro do LGBTQIAPN+, é o intersexo, é o I da letra. Parece que ela teve as duas genitálias. Nós temos um caso no judô muito famoso, que é o caso de Edinanci. Eu conheci a Edinanci. Edinanci era uma pessoa fantástica, é uma pessoa viva, é uma pessoa fantástica, humana, maravilhosa, uma pessoa muito bacana, muito dedicada, 100% ligada ao judô, como mulher, conversamos várias vezes, merece todo respeito. Também, e aí por isso que assim, ela não teve culpa desse jeito. Então, ela não está se beneficiando. Aí que vem a questão do pós e do contra. Ela está se beneficiando porque ela tem mais testosterona que o outro, porém ela não teve culpa, ela não injetou, ela nasceu com essa condição. Mas vamos lá, Caio Bonfim, é uma medalha de prata que vale ouro, né? Da marcha atlética de 200 quilômetros. Sensacional também. Fechou a prova em 1 hora e 19 minutos e 9 segundos. Além de ser uma medalha inédita para o Brasil, o triunfo consagrou a trajetória de vida do atleta, que ouviu na infância que alguns médicos que nunca conseguiriam andar direito devido às suas pernas tortas. E é justamente na marcha técnica andar daquele jeito, né? Também, falando em história, a nossa Rebeca Andrade subiu ao pódio com a segunda colocação no individual geral de ginástica. Ela virou simplesmente a brasileira com mais medalhas olímpicas de todos os tempos. E não é qualquer medalha, né? São ouro, prata, bronze. O que tinha na reta, ela pegou. Ela arrasou. A gente falou um tempo atrás também, antes de eu falar do quadro de medalhas, né? A gente falou também um pouco tempo atrás sobre o investimento no esporte, né, do Brasil. Nas últimas 2 décadas, o Brasil destinou 43,4 bilhões de reais aos esportes olímpicos, sendo 15% desse valor vindo do setor privado através de renúncias fiscais. Exatamente. Aí as bolsas atletas como um todo, né? Nesse período, foram 84 medalhas olímpicas, nesse período, sendo 25 de ouro. Já nos Pan-Americanos, são 367 acumuladas. Passa rapidinho pelo quadro de medalha de ouro para Rebeca Andrade e Bia de Souza, medalha de prata, Rebeca Andrade, Caio Bonfim e William Lima no judô.
E medalha de bronze, Raíssa Leal, Larissa Pimentel, Bia Ferreira, equipe feminina de ginástica artística e equipe mista de judô, que também é bem legal, né? A equipe Muito mista de judô é homens e mulheres competindo. Fica bem interessante. Rapidamente, que falta pouco tempo para eu terminar, senão o Rogério, hoje ele vai... Tô de olho no tempo já aqui. Controlar. É porque ó, a culpa não é minha, foram os dois que começaram a se bater aqui. Ó. Preciso de mais tempo. Carente. Na terça-feira, o governo... Na terça-feira saiu uma notícia que o governo pode aderir ao mega plano de investimento da China, é conhecido como a nova rota da seda, né? A China está investindo muito em outros países, através de projetos de infraestrutura, né? Estradas, rodovias como um todo. A estratégia chinesa é mais do que ganhar dinheiro com pagamento de dívidas, é aumentar a influência em relação aos governos de outros países, que chama de soft power, né? Ao menos $1 trilhão de Pequim já foi depositado em mais de 20 mil projetos nos 150 países que assinaram o tratado. Nossa. Eu trouxe um dado interessante aqui também, Publicis, que é uma agência de publicidade, quer ter mais influência no mundo. É uma agência americana, é uma gigante de publicidade, comprou a Influential, empresa de marketing que fez o meio de campo entre anunciantes, que faz o meio de campo entre anunciantes e influenciadores. Agora a Publicis, que já oferecia serviços de influência no marketing digital por meio de suas agências, passa a oferecer também acesso a 3,5 milhões de creators aos seus clientes. Só para ter uma ideia, em 2023 foram investidos 7,2 bilhões de dólares em marketing de influência nos Estados Unidos, um aumento de 17,4%. Em 2025, essa cifra pode chegar a 9 bilhões de dólares. Mas por que essa informação interessa a gente? Por quê? Porque há alguns anos, na época dos blogs que você usava lá no Orkut, rapaz! seria quase inconcebível criar uma marca com base em alguém famoso. Porém, atualmente aqui no Brasil, marcas criadas por influenciadores faturam mais do que muitas empresas tradicionais. Verdade. É o caso da WePink, né? Com 50 milhões em vendas no e-commerce. Nos Estados Unidos, a empresa Screens, criada por Kim Kardashian, planeja seu IPO. A empresa dela vale mais do que 80% das empresas listadas na Bolsa de Valores no Brasil. É o nome dela, Kim Kardashian. Você fala Kim Kardashian, só o nome dela já vale... Já vale 80% das empresas listadas na Bolsa de Valores. Rapaz. Então, assim, é um mundo que a gente tem que, infelizmente, tem que estar dentro aí também. Né? Ou felizmente. Tem que surfar na onda. 31/7, o líder do Hamas foi assassinado na sua casa no Irã. Isso deixou o conflito lá naquela região cada vez mais tenso. Não vou entrar no detalhe disso daí porque eu estou ficando sem tempo. 1º de agosto, quinta-feira, varejo... esse é um dado interessante. Isso é bom para você também. Depois você tem que falar como vocês fazem isso lá na contabilidade. O varejo do Brasil perde bilhões com pequenos furtos. Você sabia disso? Sabia. Uhum. De pouco em pouco se faz um grande prejuízo. Além do desafio do cenário da economia, o comércio brasileiro enfrenta uma onda de furto dentro das lojas. Aquela historinha de pegar um chocolate, faz um bombom, né? Esse supermercado é seríssimo. Sofre muito com isso aí. No ano passado, esse tipo de crime disparou e foi responsável por quase 1/3 das perdas no valor do varejo, chegando a 11 bilhões de reais de prejuízo. Aquele chocolate, né, que o pessoal pegava na Americanos não era tão inofensivo assim. E com furtos e fraudes, as perdas chegam em 1,57% das vendas. Parece pouco, mas isso dá 35 bilhões de reais. É quase o mesmo valor de vendas da Renner e mais da metade do faturamento do GPA, que é o Grupo Pão de Açúcar. E aí a questão sobre isso é que, no fim das contas, quem paga somos nós, porque assim, as empresas não vão investir em denunciar quem roubou esse pequeno furto, porque tem uma série de coisas, entre provar o custo do jurídico e tudo mais. Então, ela acaba investindo em câmera, em segurança, e aumenta o custo, e, consequentemente... Sim, quem paga é a gente. Geralmente, os justos pagam pelos pecadores, né? Isso é bíblico e antigo. Né? Aí, como a gente já começou lá em cima, né? Sexta-feira, que foi o início do caos, né? Foi a Bolsa do Japão caindo, despencou 5,8%. Teve uma frase que eu trouxe aqui para vocês que é bem interessante. Os clientes só têm uma certa quantidade de atenção. Sabe quem falou isso? Vou repetir. Os clientes só têm uma certa quantidade de atenção. Quem falou isso? De atenção. Foi o CFO da Amazon, ao reportar queda nos resultados da companhia. Segundo ele, a tentativa de assassinato do Trump
e as Olimpíadas desviou a atenção das compras. Eu acredito. Doideira, né, cara? Como que É real. Uma coisa altera amarra a tudinho. outra. Também tivemos a informação de que o Mercado Livre, nosso Mercado Livre, superou a Petrobras e virou top 1 na América Latina em valor de mercado. Eu soube dessa aí. Também tivemos que o real foi a sexta moeda que mais desvalorizou em 2024. Mas aí já virou notícia Ficou, inclusive, corriqueira. já. à frente Não é mais novidade, do não. peso argentino. A gente só ganha da Nigéria, Egito, Sudão, Etiópia e Gana. Só país africano. E aí vem o Brasil. Exatamente. Sábado, a gente teve só uma informação que o JP Morgan informou que a inteligência artificial deles já consegue produzir o que um analista médio produz. Uau. O interessante disso é que, na verdade, não é que vai tirar pessoas do mercado, é que as pessoas vão poder produzir mais, aumentar a produtividade. Então, assim, imagina que você possa economizar 1 hora por dia de uma tarefa. Imagina que o JP Morgan tem cerca de 50 mil funcionários. 1 hora, 50 mil funcionários. Então, ou seja, do jeito que está, ele consegue aumentar a sua produtividade e o seu faturamento, só com o uso da inteligência. Em 50 mil horas. Eu vou só abrir um parênteses aí. Hoje em dia, quem não tiver por dentro de inteligência artificial vai ficar para trás. Ficou para trás. E não recupera tão cedo. Tá? Só para finalizar, Rogério, antes que você brigue comigo, hoje saiu uma notícia de que as TVs abertas vão criar seus próprios bets, né? A Globo provavelmente usando Cartola. É um negócio muito lucrativo, né? O SBT provavelmente o Baú Bet ou o Telecena Bet. E a Band está tentando estudar uma parceria com alguma dessas grandes empresas. Pode criar Faustão Bet, pô. Isso porque as apostas esportivas já movimentam 150 bilhões todos os anos por aqui, representando 1% do nosso PIB. O faturamento dos sites no ano passado passou dos 50 bilhões. E, assim, isso é mais do que o Brasil exportou só em carne bovina no ano passado. Já é o valor que as bets faturaram no Brasil. Para finalizar, Rogério, antes de deixar para acompanhar depois, eu quis trazer um negócio interessante aqui. É que a gente, às vezes, vê muitas notícias picadas, né? E dois movimentos que aconteceram, um na semana passada e outro no início da semana e outro no final de semana, faz a gente pensar direito o que pode estar acontecendo. O maior investidor do mundo, Warren Buffett, ele fez 2 movimentos que as pessoas não avaliaram os dois juntos. Eu não vi nenhuma notícia mostrando esses 2 movimentos deles juntos. Eu vi a notícia do primeiro e vi a notícia separada do que foi agora recente. A primeira foi o seguinte: ele vendeu 52,8 milhões de papéis do Bank of America, que eram deles, né, da carteira da Berkshire. Vendeu em 6 dias, no dia 17 de junho, embolsando 2,3 bilhões de dólares. Isso porque o banco tem acumulado durante esse ano cerca de 25% de valorização, 25,5% de valorização. E, para efeito comparativo, o S&P 500, índice das maiores empresas dos Estados Unidos, teve uma alta de 14,4% nesse período. Então, o Bank of America, sozinho, teve mais rendimento, teve mais valorização do que todas as outras empresas listadas juntas. Isso foi uma notícia isolada lá. Agora, recentemente, isso contribuiu para aquela perda das ações das gigantes de tecnologia, foi que o mesmo Warren Buffett, através da sua empresa Berkshire, diminuiu sua participação na Apple, que era sua galinha dos ovos de ouro. Ele vendeu 84 bilhões de dólares, ou seja, 49% de todas as ações que ele detinha dentro do fundo dele, da Apple. Mas por que ele fez esse movimento? Então, vamos relembrar aqui as 2 regrinhas do Warren Buffett, que ele fala. A primeira regra é nunca perca dinheiro, e a segunda é nunca esqueça a regra 1. Então ele não quer perder dinheiro. Ele aproveitou que está tudo em alta, aquecido, aquecido, vendeu na alta, só que esse movimento causou todo esse rubuliço, porque os analistas estão falando, por que ele está fazendo isso? Bem, não estão avaliando a primeira ação, mas principalmente a da Apple agora. Por isso que as ações de tecnologia caíram tanto entre sexta e hoje. Só que a gente tem que analisar esses 2 movimentos juntos. Tem alguma coisa, ele está vendo alguma coisa aí. Que a gente ele não está vendo. Algo que a vendo. gente não está vendo. Mas o cara é fera, né? Ele não é... Ele é um cara muito bom.
Ó, passei um pouquinho, mas não foi muito culpa Não, minha. não tem problema não. Agora é todo do nosso candidato. Agora, do nosso... agora é a hora do Adail Costa se apresentar, né, para o nosso público. Um dia vai ser fico muito- candidato, Adail? Não, eu não tenho a pretensão política, eu não tenho. Primeiro que eu digo que eu não tenho um dom da oratória, né? O dom da oratória me falha e muito. Então é o seguinte, eu sou Adail Costa, eu sou empresário da área contábil, eu nasci dentro do escritório de contabilidade, eu passei praticamente 40 anos da minha vida dentro do escritório de contabilidade. Hoje a Adail Costa Assessoria Contábil, como eu já falei, fica nas mãos do meu filho, Adail Júnior. Nós temos uma empresa 100% consolidada na área da contabilidade, onde eu já indico de antemão o seguinte: qualquer dor de cabeça na área contábil, procure um escritório reconhecido que faça parte da AMACON. A AMACON é a Associação Macaense de Empresas de Serviços Contábeis, é uma associação muito séria, que existe em Macaé há muitos anos, então não se aventure na área contábil que vocês terão muita dor de cabeça. Então, de antemão, procure uma empresa associada à AMACON. Inclusive, a Adail Costa, meu filho, foi presidente durante 2 mandatos, agora está na batuta da Lucilena Melo Messias, que é uma contadora altamente qualificada. Então, não disse. Eu, Adail Costa, depois de pouco tempo na contabilidade, resolvi criar um nicho novo, passei o escritório para o meu filho e fui Podia ter procurar. aproveitado a aposentadoria, mas resolveu continuar trabalhando. Aposentadoria para contador é um negócio que não existe. Né? Eu acho mó barato. Essa teoria aí diz que contador ele nasce, morre dentro do escritório. Eu saí um pouquinho, montei outra empresa de consultoria e descobri através de vários cursos, né? Eu sempre gostei muito de fazer curso. Em São Paulo eu descobri um mercado que eu considero um oceano azul, que é o mercado do microempreendedor individual. E nesse período eu criei uma empresa chamada DMEI Brasil, porque na área que não se fala de MEI, só fala de MEI, tá? E nós só cuidamos de MEI, microempreendedor individual. Registramos para evitar dor de cabeça, nós estamos... Muito Foi importante. só MEI antes ou não? Foi só MEI, mas eu tive um problema quando eu tentei registrar só MEI. Tem uma empresa registrada, que é a Sociedade de Médico da Ilha do Governador. Sociedade de médico. Sociedade Médica da Ilha do Governador. Falei com o presidente e falou assim: meu filho, o senhor pode usar tranquilamente. Só que a cada 2 anos nós temos uma eleição, você tem que pedir autorização a cada 2 anos. Ou seja, pode usar, mas não pode. Pode usar, mas daqui a 2 anos você pode não pode perder. usar mais. Então, para evitar a dor de cabeça, tá, veio uma ideia da DMEI Brasil, ficou muito legal, registrei. E hoje a DMEI Brasil já é uma empresa com praticamente 5 anos. Nós faremos 5 anos no ano que vem, focada no desenvolvimento do microempreendedor individual. E aí eu fiquei apaixonado com a ideia, mudei a postura completamente de empresário da contabilidade, porque eu só andava de terno e gravata, daí o Costa tem todo aquele procedimento, e fui colocar uma calça jeans que eu não colocava antes. Porque você fica mais próximo do seu público, no caso. Exato, identidade, né? Identificação com o público. Eu lembro que eu fiz uma palestra sobre educação financeira de terno e gravata, eu parecia um ET do lado de cá e o público todo do outro lado. Quando eu fiz a mesma palestra de calça jeans, deu 80 e poucas pessoas na mesma sala. A mesma palestra, só porque a identidade visual ficou. Aí, professor, daí para frente... Eu dou muita aula de comunicação, você tocou num ponto muito interessante. Os 2 primeiros minutos de qualquer lugar que você vai fazer uma reunião, uma palestra, são importantíssimos. O seu público, ele vai fazer um raio-x de você. Uma leitura em cima de tudo que você está fazendo. Se você abrir a boca. Então, assim, a primeira coisa é a sua vestimenta. A aparência importa. Então, Não, assim, se você estiver muito acima do seu público, ele não se identifica. Não se identifica e vai ter uma resistência. E estiver muito abaixo também. Então, tem que entender o seu público para poder ter a vestimenta adequada para aquele momento. Existem casos muito atípicos, que eu posso destacar um, que é o Steve Jobs, que ele usava menos vestimenta em qualquer ocasião. Mas ele é o Steve Jobs e ele era característico naquela condição. Nós, simples mortais, temos que fazer análise do público que a gente vai estar para poder se apresentar naquele momento. E esses 2 minutos também tem uma técnica que a gente fala sobre ice breaking, de quebrar o gelo no começo da reunião para poder interagir melhor com o seu público. Eu tenho feito muita palestra, algumas palestras em igreja, que achei um mercado muito interessante. Igreja, sindicato e associação de moradores. São pessoas assim... Sindicato também é? Sindicato. São pessoas o que você ia continuar? Não, são pessoas muito interessantes, têm uma capacidade de raciocínio, um negócio muito rápido,
o microempreendedor individual, o MEI daqui, nosso empresário, né? O empreendedor no Brasil, ele tem uma capacidade de mudar. Ele começa a vender frango, não deu certo, ele vira borracheiro e vai levar o leite para casa e trabalha trabalha de sol a sol. São pessoas de uma capacidade de... Brasileiro é um povo muito lutador, né? Muito bacana. Então, eu era um tipo de cliente que na contabilidade eu não tinha acesso. Quando eu mergulhei de cara no mundo do MEI, eu fiquei realmente apaixonado com o que eu descobri. Adail, você trouxe um dado interessante. Você falou que existem quantas categorias que se encaixam no MEI? Aproximadamente 248 ou 258 categorias que se enquadram como microempreendedor individual. Engraçado, eu achava que era muito menos do que isso. Era só algumas categorias. Não, olha só, nós temos categorias que ninguém nem imagina. Nós temos aqui borracheiro, mecânico, a pessoa que faz pizza em casa, manicure, cabeleireiro. Nós temos em algumas regiões do Brasil, nós temos o enterrador de corpos, que são os coveiros e são particulares. Você contrata essa pessoa. Ele é um MEI. Então, são várias atividades que nós não temos aqui, porque na nossa região não existe isso. Então, mas em regiões do Brasil existe. Você contrata a pessoa e ele vai fazer o serviço para você. Uma coisa que a gente estava até falando aqui no off, me causa muita preocupação dentro do MEI, é uma coisa que eu queria conversar aqui com você. A gente vê uma série de processos que muitas empresas acabam recebendo depois de um certo tempo de trabalho de algum terceirizado. Né? O terceirizado passou 2, 3 anos trabalhando para uma certa empresa. Isso acontece muito para quem trabalha com comercial, né? Representante de vendas. Isso acontece muito para esse pessoal. Aí, depois de algum tempo, 2, 3 anos trabalhando, isso com contrato e tudo, e decide, não. Eu ia no mesmo horário. Tinha subordinação, não sei o quê. Eu quero que seja vinculado ao seletista. Tá, existe essa preocupação, sim. No caso de representante comercial, por ter um conselho próprio, que é o CORE, ele não pode ser MEI. Tá? Então, existe esse tipo de problema e são falhas na legislação que o empregado, tá, ele cumprindo horário, subordinação, usando roupa, equipamento da empresa, ele pode sim se enquadrar como... Se ele cumprir uma dessas... Ele pode se enquadrar como... Ok. Tá, então, vamos fazer o seguinte, eu trabalho para a empresa dele, eu sou terceirizado, mas o aparelho celular que eu uso é da empresa dele. Eu estou trabalhando para ele, eu posso ser considerado. Eu estou usando o uniforme da empresa dele, tá? Eu posso ser considerado. E o que determina as profissões que podem ou não se enquadrarem dentro do MEI? Isso. Nós temos uma listagem chama Código Nacional de Atividade Econômica, CNAE. E esse CNAE, ele vem dizendo, olha só, a atividade número tal se enquadra como MEI. A maioria das atividades que não se enquadram como microempreendedor individual são atividades que ela tem um conselho regional atuante. Nós temos, por exemplo, o Conselho Regional de Contabilidade. O contador não pode ser MEI. Engenharia. Conselho Regional de Engenharia, o CREA, o CREFITO, OAB, então, todas essas entidades, Conselho Regional de Farmácia, todas as entidades regulamentadoras do terceiro grau, ela exclui a atividade principal. Nós temos... Essas novas profissões que estão surgindo aí, com a questão das redes sociais, da tecnologia, quem determina, em que momento que elas podem ou não ser enquadradas? Como que é feito isso, Adail? Vamos lá, esse Código Nacional de Atividade, ele está sendo adaptado a cada ano com essas atividades novas. Perfeito. Tá? Cada ano, periodicamente, a Receita Federal, que é através do Ministério do Trabalho e Previdência Social, ele cria, olha, a partir de hoje o comunicação visual passa a ter o código tal, e ele cria as normas para esse tipo de procedimento, esse tipo de atividade. Então, por exemplo, nós temos hoje um web design. Web design, desenvolvimento... Influência, acho que entrou também agora. Digital influência. Ele pode ser MEI, porque na atividade dele ainda vem daquela história de promotor de eventos, ele pode ser MEI, ele mexe com várias diagramação, isso tudo digitador, que veio da época do datilógrafo. Então, digitador veio da época do datilógrafo, então ele pode ser MEI. Existe alguma profissão que não está determinada e aí você tem que ser contratado por CLT, é isso? Não é que seja isso. Nós temos várias atividades ainda que estão aparecendo no mercado. Nós temos especialista hoje no mundo digital em programação só de inteligência artificial. Tá?
ele não tem codificação nenhuma. Ele não é um desenvolvedor de programa, ele já é um apêndice dessa atividade. Então, a legislação vai chegar nele ainda e regulamentar se ele pode ou não. Você falou uma coisa que, geralmente, as profissões que têm um conselho regional atuante não permitem o MEI. Eu acho isso uma cultura extremamente retrógrada. É isso aí. Essa é a minha opinião, porque vou dar um exemplo do CREFITO, né, que é o profissional de fisioterapeuta, tem educação física também. Que não permite, né, isso, o MEI, ele é uma condição de permitir o profissional virar no futuro empresário, uma vez que a gente não tem literatura, não tem instrução lá atrás. Perfeitamente. Então, não permitir que o seu profissional dentro do seu conselho comece a pensar como empresário, a crescer nessa condição, é uma cultura extremamente retrógrada. E a gente vê isso em muitos conselhos que são dessa forma, que acham que a CLT é a sétima maravilha do mundo. E assim, é um dos piores sistemas que existe no mundo, é o CLT. Nos Estados Unidos, praticamente não se fala sobre isso. Nos Estados Unidos trabalha com um sistema chamado PERPEI, né? Você trabalha e recebe. No Brasil, a nossa legislação da CLT é uma legislação nova, o decreto 5.452 de 1943. Quando o Brasil era prioritariamente agrário. Escuta, nós estamos falando em 1º de maio de 1943. É a nossa CLT. Quando o Brasil era agrário. Praticamente não tinha alterado indústria. Tem várias modificações. A mais recente foi agora, né? Tem uns 6, 7 anos. Mas a reforma trabalhista, mas não resolveu muita coisa, não. Mas o decreto-lei continua lá com as adaptações dele. Exatamente. Estamos falando de um negócio de 500 anos, como diria meu pai, 300 anos atrás, e não funciona dentro da realidade nova. Com relação ao que você falou desses conselhos, existe um projeto. É conselho e sindicato. Eu entrar no canto do existe um projeto chamado MEP, que é microempreendedor profissional, tá? Ligado à área do 3º grau, que mesmo assim está no estágio embrionário, vai demorar aí um bom tempo para ser regulamentado e sair do papel. Tá? Então, interessante. Pode ser uma alternativa, né? Vai ser uma empresa para profissionais do terceiro porque nós temos o seguinte, imagina aquele profissional que saiu da faculdade, tá, em todos os âmbitos. Ele não quer ser CLT, já quer pensar como empresário. Ele não quer ser CLT, ele não tem um mercado... Ele tem opção, sim, vamos botar no profissional um personal. Personal, excelente modelo. Ele saiu da faculdade agora, ele quer trabalhar, ele não quer trabalhar na academia, ele não quer ser empregado, ele não tem condições de arcar com as custas de uma academia, de um estúdio. De um autônomo da vida para poder pagar em cima de 2 salários, que fica caro para ele, não tem estrutura para isso, e ele não pode ser MEI. Ele está oficialmente no limbo. Que legal. É absurdo, é um absurdo. Agora, e aí o próprio conselho não permite que seja MEI, por exemplo. Aí acontece o quê? Existem alternativas, tá? Para quem... Vou dar um exemplo de personal. Ele, como personal, ele não pode, mas como professor independente, ele pode. Como professor. Então, ele vai colocar na atividade de MEI dele professor independente. Ele está fazendo o que eu estava falando há pouco tempo, é um trabalho de elisão fiscal. Aqui eu não tenho condições de pagar em cima de autonomia de 2 salários, 3 salários. Mas como MEI, eu vou pagar uma taxa bem mais interessante e eu vou estar com o meu INSS em dia. Se eu me machucar, eu vou ter meus direitos tudo bonitinho. O legal também é isso, né? É quase se fosse uma CLT com o governo. Porque se a mulher tem a questão de licença... A mulher tem auxílio maternidade. A pessoa tem acidente de trabalho, coisa parecida. Desde que esteja a guia, nós temos uma guia, e essa guia tem que estar 100%... Tem que estar em dia, né? Mas olha só, o que é em dia para a Receita Federal no MEI? A guia vence no dia 20, paga-se no dia 20 ou antes. Vou dar um exemplo prático que acontece no escritório. A menina descobriu que está grávida e vai lá e paga o MEI dela todo atrasado. Tem direito ao auxílio? Não tem. Não. Preciso de 10 meses em dia. Sofreu um acidente, o cara vai lá e paga os meses todinho. Não vai ter direito. Porque o governo entende, que eu concordo, nessa parte eu concordo, que ele só pagou por causa do benefício. Ele tem que estar em dia bonitinho. Aí vai se encontrar. Adail, você deu o teu próprio exemplo aí, né? Que você falou que nunca foi CLT na sua vida. Não. Você nunca teve a carteira assinada. Não. E eu acredito que, principalmente essa geração que está chegando agora, a geração anterior à nossa e essa que está chegando agora, elas têm menos interesse ainda
de serem CLT. Seletista. Porque eles estão, felizmente, estão tendo mais acesso à informação. E aí eu vejo a MEI como sendo a porta de entrada para tudo isso. Que tem gente que vai sair da faculdade hoje, nem está cogitando a ideia de ser empregado de alguém. Está cogitando a ideia de ser um consultor, de montar seu próprio negócio, começar a desenvolver alguma coisa. E a MEI é a porta de entrada para isso. Porque, assim, isso aqui é uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês que estão nos ouvindo. Essa historinha de que CLT, que está reivindicando seus direitos, como que o pessoal fala, principalmente dos sindicatos, em busca do direito do trabalhador, você está sendo literalmente enganado. Mas olha muito só, enganado. O que acontece, só te cortando um pouquinho, do meu ponto de vista, tá? Eu sou 100% empreendedor. Eu não sou seletista, do meu ponto de vista. O que acontece é quando você assina a carteira de uma pessoa, a carga tributária, tanto da empresa quanto do funcionário, é muito alta. Então, quem ganha nessa operação todinha É o governo. é o governo. Se aumentar o salário de 1 para 2, o governo ganha mais ainda. Dependendo da situação, se eu aumentar de 2 para 3, além do INSS, que a alíquota vai lá em cima, eu começo a perder com o imposto de renda. Aí a pessoa diz assim, pô, mas o meu imposto de renda eu vou receber restituição. Vai sim. Eu, de janeiro a dezembro, que eu estiver descontando, você, dependendo da apuração, da declaração de imposto de renda da pessoa física, de maio, junho, do ano seguinte, você entra no lote de restituição. Então, o que você deixou para o governo em janeiro de 2023, a partir de junho de 2024, você vai receber um percentualzinho. Então, é uma historinha. Tá? Para boi dormir. Para boi dormir, o termo que eu ia falar é isso aí, é uma historinha para boi dormir. Só que quem perde é o funcionário. Só quem ganha, pessoal, quando você é CLT, tem dois atores aí. É o governo e o segundo é o sindicato. O sindicato ele força muito. Existe, para quem não sabe, toda vez que eu faço, representando o sindicato dos empregados e eu representando o sindicato dos patrões, eu faço um acordo. Existe também, além da contribuição sindical, existem várias contribuições assistenciais que o empregado também é obrigado a pagar. Sim. Então, ou seja, ele sai perdendo de todo jeito. Ele perde já 30 avos do salário dele na época do desconto do sindical, além de imposto de renda e INSS, e mais esse assistencial e mais umas coisinhas que ele vai sair perdendo. Mas queria fazer uma observação com o comentário do Vitor. Nem todo mundo nasceu para ser empreendedor. Por uma questão de perfil. Isso aí. E existe, além do perfil, existe uma cultura enraizada no Brasil, muito forte, que você tem que ser funcionário, você tem que ter... Você estuda para isso, né? Isso que o Vitor falou, né? Você estuda para trabalhar, ganhar um salário legal, um salário alto e desde a primeira série até a faculdade, você vai sempre estudar. Ser instruído dessa forma. Concordo. O Brasil as matérias são essas. Não tem nem escola de empreendedorismo, né? Agora está surgindo empreendedorismo para criança. Às vezes, eu já fiz algumas palestras sobre educação financeira. Educação financeira do brasileiro é zero. Tá? A pessoa não tem ideia do que é uma educação financeira. Ele acha que se recebe 10 e sobra 1.000, ele aplica aquele 1.000 é educação financeira. Não é. A educação financeira não se aplica à sobra do dinheiro. É uma conta que você tem que enfiar dentro do seu orçamento. Então, por exemplo, se todo mês você ganha 10, sobra 1.000 você aplicar, é quase isso. Você ganhou 10, você bota uma conta financeira de 1.000, já está no seu custo, pseudo custo, como eu falo, aí sim, o resto depois você sobrevive. Então a conta é uma conta de investimento, não é uma conta de sobra. Tá? Essa mudança de raciocínio muda completamente o jeito da pessoa ver o dinheiro. Gostei disso aí. Eu uso muito isso em algumas consultorias empresariais, que a gente sempre tinha o centro de custo, né? Nas empresas. Tem o centro de custo de cada empresa. Toda empresa tem o centro de custo. Quando você muda só a palavra e passa a ser centro de investimento, ele surta. E assim, faz uma mudança drástica dentro da empresa. Porque eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para a gente continuar sugando muito você. Uma madeireira, por exemplo. O cara tem uma madeireira e tem lá o centro de custo dele, que é a parte das ripas de madeira lá. Né? Então, ele vai sempre alocando o custo ali dentro. O funcionário, quando você chega lá, eu preciso de 10 metros de 2, vai cortar uma de 2 para fazer 5. Porque é centro de custo. Ele vai jogando. Quando você transforma aquilo dali num centro de lucro,
né? A sua margem de lucro foi toda ali. Aí você acaba instruindo indiretamente as pessoas que estão trabalhando ali, que aquilo dali faz parte do lucro da empresa. Só é tirar o nome. O objetivo é o mesmo. Você mudou a palavra, só mudou você a palavra. já... Então vai fazer o funcionário buscar aquele argumento que ele vendeu na semana passada para formar os 7 metros que ele está querendo agora. Mas a mentalidade é totalmente diferente, né? É. O tipo de raciocínio do funcionário, o tipo de raciocínio da empresa. Nós costumamos falar na contabilidade o seguinte: na maioria das vezes você deixa de ser dono de empresa para ser empresário. Você trabalhar com planilha, com Isso custo, aí. analisar. Tem gente que vai lá num banco, pega uma linha de crédito e acha que aqueles juros, pequenos juros, não afeta nada. Não afeta muito. Só que é o seguinte, dentro da história todinha, os juros, as multas, tem um peso... 7, né? O custo efetivo total, quando você vai ver, ele te dá o valor dos juros, o peso 3%. é altíssimo. E a pessoa, o empresário, ele não está pensando nisso. Daí tem empresário que não sabe nem quanto que está pagando de juros, não faz controle nós disso, a temos gente lá sabe isso. disso. Nós assustamos, só que não só a parte de juros. Tá? Mas, Aline, você tocou num ponto que era bem interessante, chamou minha atenção, Vitor. Nem todo mundo serve para ser empresário. E isso, de fato, não é o que a gente está discutindo aqui. Quando nós falamos aqui sobre a CLT, é que a CLT é um instrumento extremamente retrógrado e ultrapassado. Tá bem ultrapassado. A gente está dizendo que todo mundo que Nasceu para empreender, para né? empreender. Não é porque a CLT que é ultrapassado. Então, mesmo o profissional liberal, mesmo o profissional que está prestando serviço dentro da empresa, seja o administrador, seja o engenheiro, para ele a CLT é ultrapassado. Se pensar como o americano pensa, ou se pensar como o MEI vai pensar no futuro, a negociação passa a ser o colaborador e o dono da empresa, o empresário, o diretor, ou seja lá quem for que está contratando. E aí a negociação é direta. E não sem tem intermediação governo, de não tem sindicato, governo, não tem sindicato, não tem tem nada. É isso que a gente está tratando Gente, aqui. eu faço consultoria, eu motivo equipes, falo com funcionários, né, seletistas, e tem hora que eu falo assim, mas eu odeio leis trabalhistas. Elas dificultam, elas engessam, elas impossibilitam. Você tem uma pessoa que trabalha na empresa, você está precisando fazer um extra, né? O funcionário da noite faltou. Você não pode chamar o cara que trabalha na sua própria empresa, porque vai explodir o limite de horário. E ele quer. E ele é treinado, ele tá ali dentro. Aí você tem que chamar alguém de fora. Isso não faz o menor Aumentar sentido. a insegurança às vezes, porque a pessoa não está treinada. Tanta coisa não faz o muito menor sentido. Mais Eu falo, que isso aí. muito Isso mais aí é um sério. problema seríssimo. Concordo. Por exemplo, na época que criaram a obrigatoriedade do Vale Transportes, a região de São Paulo, eles começaram a reduzir a distância do funcionário onde ele morava. Se a pessoa morasse longe, ele não contratava. servia. Porque a carga, Custo alto. o transporte eficaz, ou seja, mais um custo para a empresa arcar com aquele Sim. negócio ali. Não é só o custo do Aqui transporte, é o risco. Já tem isso. A gente não contrata gente de Rio das Ostras, às vezes, porque o Exatamente. vale fica muito caro. E assim, aí. além disso Análise de tudo, custo. Isso é análise de custo. não é só o custo, né? O custo tem um peso importantíssimo, mas aumenta a distância, aumenta o perigo, aumenta a insegurança, aumenta o risco de acidente, Vou só te aumenta o contar um atraso, detalhezinho, só te cortar, às assim. vezes chega atrasado ou chega cansado por causa do trânsito. A responsabilidade do empresário, do empregador, é quando o cara sai de casa, não é quando ele chega. Quando ele sai de casa, até ele voltar para dentro de casa. Se acontecer alguma coisa, No trajeto. os advogados, quando eles se interregam, eles adoram essa palavra muito bonita, se acontecer alguma coisa nesse trajeto, nesse período, a responsabilidade é do empregador. Acidentes de trabalho. Mas já teve uma mudança recente da lei com relação a isso, né? Não, tudo bem, Já eu sei deixou de mesmo ser uma assim. responsabilidade direta, Mas mas tem que olha ser só. comunicada. Tem que ser comunicado. Olha a quantidade de burocracia que eu tenho que fazer, desde a comunicação de trabalho, que é o CAT, eu tenho que fazer todo um Tudo. histórico disso daí, por ele ser meu empregado. Então, meu custo tá Começa- burocrático. Ele volta depois da licença, né? E ele ainda tem 1 ano de estabilidade. Dependendo do que for. Dependendo da situação, Depende. se for... Aí, olha só, vamos lá. Vamos botar o caso da mulher, da gestante. Tá? Ela volta, ela entra com um recurso pequenininho, uma coisa simples, ela vai pedir mais uma prorrogação, ela vai ter direito à prorrogação, depois vai embolar com as férias dela. E você como empresário, você tem que arranjar outra pessoa para suprir aquele Sim. lugar. O seu custo fica altíssimo. Nós temos clientes, tá? Não vamos citar nome, que eles não empregam mais mulheres. Ou seja, atiraram no pé. E não vão empregar mesmo, acabou. É chato falar, Sim. mas tem, ou seja, uma série de limitações. Não pode falar isso abertamente, eu não vou empregar a mulher. Mas na seleção entre uma mulher e um homem, ele escolhe Sim. o homem.
É patético, mas é o que acontece. Eu acredito. Uma certa só instabilidade, só uma questão que sai do trabalho e tudo mais, que por conta de exames e tudo mais, que acaba afetando a produtividade da mulher. Mas Agora tem umas perguntinhas aqui. Tem uma pergunta já de um... Eu tenho uma muito interessante para fazer depois. Mas não, tranquilo, já tem uma pergunta já de uma pessoa, um participante aqui da live. Legal. Depois eu vou fazer. Mas eu queria antes fazer uma pergunta que eu até fiz nos bastidores antes da gente entrar na live, que é o seguinte. Vamos supor, se tem uma pessoa que é MEI e o negócio dela tá progredindo, vai embora, prosperando, e ela vê que ela já não se encaixa mais como MEI. Ela pode pular para outra modalidade sem mudar o CNPJ? Vamos lá. Eu sou MEI, né? Antiga sou MEI, viu? A minha empresa é MEI. Mas estamos conversando de MEI. Não, de MEI. A de MEI vai explicar para você direitinho. Tá? Pode relaxar. A minha empresa é MEI e eu, por motivo de faturamento, excesso de receita, eu preciso contratar mais funcionários, coisa parecida. Eu não me enquadro mais como MEI. Eu faço uma alteração na junta comercial através de um processo chamado regime. Tá? Deixo de ser MEI e passo a ser uma empresa tributada como Simples Nacional. Ou lucro presumido, depende da sua... Vamos lá. O MEI é uma forma de tributação, não é uma forma de composição societária. Tá? Então é o seguinte, eu deixo de ser MEI, passo a ser lucro presumido. Simples Nacional é a primeira carga, o lucro presumido, ou comecei a explodir, eu passo a ser lucro real. Que seria o melhor, que é o nosso papo para depois, para a gente falar. Tá? Então é o seguinte, na categoria de MEI, eu tenho as limitações, tá? De faturamento, com nota fiscal de receita bruta. Na categoria de Simples Nacional, eu tenho as minhas limitações também. Receita bruta é uma delas. Na categoria do lucro presumido, eu também tenho composição, tem vários detalhes. No lucro real, para mim, contador, tá? Seria a 8ª maravilha do mundo se todos nós fossem lucro real. É uma contabilidade totalmente diferenciada, mas o lucro real. Mas o lucro real funcionaria para todo mundo, desde que deixe de ser dono de empresa para ser empresário, que muda completamente a configuração. Detalhe da sua pergunta. Deixei de ser MEI, mudo o CNPJ? Não. O CNPJ é o mesmo. Tá? Quando eu deixo de ser MEI, eu posso inclusive admitir sócio, que o MEI, microempreendedor individual, ele é individual, ele não pode admitir sócio. Tá? Como é que eu funciono? Deixei de ser MEI hoje, eu passo a ser Simples Nacional hoje, eu posso fazer alteração. O fato de eu passar uma categoria para cima é imediato. Se eu quiser, amanhã, sendo lucro presumido ou Simples Nacional, voltar a ser MEI, ele volta para o exercício seguinte. Então, a ultrapassagem para cima, tá? Ultrapassagem para cima, beleza. Para baixo, só através do primeiro pagamento da guia de janeiro, que vence em fevereiro, que o sistema da Receita Federal vai reconhecer, olha só, aí não é mais do presumido, ele não é mais isso, porque a carga tributária, os códigos são diferenciados para cada tipo de tributação. Então, só resumindo, se a pessoa quer sair, está para sair do MEI, em qualquer momento pode sair, vai sair em qualquer momento. Vai sair, vai continuar com o CNPJ dele. O contrário, se quiser voltar para MEI, vai ter que esperar o próximo exercício. Vai ser o exercício subsequente. Ele vai ter que levar esse ano todinho como Simples Nacional. Isso, vai ter que levar o ano todo até o final para chegar em janeiro, quando pagar a primeira guia e informar que está voltando. É isso aí. Tem mais alguma pergunta aí, Rogério? Então, não, da minha parte não. Assim, se você quiser entrar aí no assunto do lucro real, e depois eu pego as perguntas dos participantes aqui. Já tem 2 agora. Tá. Bem, você tocou no ponto que eu sou fã, né? Eu já passei por quase todos os... já passei por todos os regimes, menos MEI. Mas como já fui profissional liberal, né? Certo, como todo, eu emiti aquelas notas, aquela RPA, né? Nossa senhora, você é antigo. Emiti isso daí. Você tá antigo. Na prefeitura. Não, parece, eu sei que parece. Parece, né? Parece. Rodei sem óleo, muito tempo assim. Mas aí já foi tudo isso. Já tive empresas no Simples, empresa no lucro presumido, e hoje eu tenho uma empresa no Simples e outra no lucro real. O lucro real, eu sei que vocês, contadores, sempre quando eu falo de lucro real, parece ser uma... Quando você fala que eu lembro que quando eu queria sair do lucro presumido para o lucro real, eu falei, cara, não faz sentido nenhum eu ser lucro presumido. Sabe por que não faz sentido? Eu aprendi uma coisa com a vida, é o seguinte, eu não preciso estudar muito para fazer a coisa certa. Eu falo assim, eu quero ser grande. Aí eu vou olhar as empresas grandes. Aí quando eu olho as empresas grandes, tem alguma empresa grande no lucro presumido? Não.
Não tem. Então, para que eu vou ficar no lucro presumido se algum dia eu quero ser grande? Para que eu vou ficar no lucro presumido? Eu não preciso nem estudar para saber qual que é melhor. Foi assim que eu comecei. Eu tomo muitas decisões na minha vida. Então, assim, o certo seria o lucro real. Agora, vamos ver na minha condição de empresa, que é prestador de serviço e tudo mais. Faz sentido? Vamos olhar meus concorrentes. Todos são. Faz sentido, mas faz. Por causa disso, por causa do outro, porque minha margem de lucro é muito pequena, é minúscula a minha margem de lucro. Não pode se presumir o meu lucro se meu lucro é minúsculo. Tem meses que são negativos. Só te cortar um pouquinho. Qual a diferença de uma coisa para outra? Tá? Primeiro, o Simples Nacional é uma taxa, é um percentual em cima da receita bruta, tchau. Uhum. Tá? Sem levar nada em consideração. Não tem. Lucro presumido. Dependendo da atividade, o governo presume o seu lucro. Comércio, você vai ter X%, prestação de serviço, você vai ter X%. É presumido. Em cima do que ele presumiu, ele tributa. Okay. E lucro real, você vai provar que o seu custo foi de tanto. Lembrando que o lucro real, todas as notas fiscais serão de entes 100% regularizado, você tem responsabilidade solidária, você tem tudo isso daí no lucro real. Eu sou 100% a favor do lucro real. Por que a gente torce o nariz quando o cliente quer ser lucro real? Porque é o seguinte, eu vou chegar e falar assim, olha só, você sabe a diferença entre ser lucro real e lucro presumido? Você sabia que você não pode tirar dinheiro do caixa, botar no bolso e abastecer seu carro? Você não pode pegar o dinheiro da sua empresa, fazer compra de supermercado para você? Aquela notinha não serve. Sim. Nós temos clientes que dizem, eu vou viajar pela empresa, então eu não quero papelzinho de ônibus, eu quero a nota fiscal. Está escrito CNPJ, tudo é aquela nota fiscal. CNPJ, então é o seguinte, você tem capacidade de me fornecer esses documentos? Existe aquela pessoa que está trabalhando lá dentro sem registro, sem coisa parecida? Então é o seguinte, tudo isso daí, legalizado. No lucro presumido, no Simples Nacional, até vai, que é errado. Tá? Mas no lucro real, não. Não dá. Vai aparecer o seguinte, a Daí fez uma retirada aqui de R$10 mil, vai ser tributado, vai ter INSS, vai ter imposto de renda, a menos que na contabilidade você faça antecipação de distribuição de lucro. Aí não tem, então, mas aí é o seguinte, tem que estar bem amparado, embasado legalmente, documenta-se tudo em dia para você ser questionado. O lucro real hoje, o questionamento do lucro real, ele é menor porque toda a documentação já tem que ter, principalmente por causa de certificado digital, ele tem toda ela amparada legalmente. Então, quando você lança uma nota fiscal, o sistema lança uma nota fiscal, ele já sabe que o emissor da nota fiscal está 100% em dia. Ou seja, está bonitinho. Tá? Agora, tem uma série de obrigações acessórias que você tem como lucro real. Tá? Você vai fazer antecipação de distribuição de lucro, não tributáveis, por enquanto o governo quer mexer nisso. Então, lucro real é uma opção. Agora, aquele cliente que ele tem 100% desorganizado, ele não sabe, ele junta a conta dele com a conta de padaria, com a conta da mulher dele, junta lá, não tem condições nenhuma nem de se pensar no lucro real. A vantagem do lucro real, se você pedir na contabilidade, tá? Eu preciso do balanço com a linha de crédito, ela vai te enviar online na mesma hora, desde que você alimente o sistema, é óbvio. Tá? Não adianta você querer esse lucro real e o dono da empresa, que não virou como empresário, não alimenta o sistema. Então, é uma contabilidade apurada, existem todos os índices de liquidez que são estudados direitinho para você apresentar alavancagem, vai te permitir fazer as recuperações de tributos. Você faz todas as compensações, compensa aqui, compensa ali, tudo bonitinho. Tá? No lucro real. Daí eu não sei nada de lucro real. Vai para o escritório e o cara vai te explicar direitinho. Agora obedece. Não adianta você chegar lá no escritório, tá? O cara te passar isso, e você querer toda vez estar enfiando notinha de pão para lá. Não, mas depois que você entra no mundo do lucro real, você não pensa de outra forma. Tudo que a notinha com o CNPJ. Você acaba ficando chato, tá? Mas é o real. Funciona. Tá? E você vai apurar realmente o que aconteceu. Dali, tá? Existe um negócio muito legal para lucro real, que é o seguinte, você vai começar a analisar de um mês para o outro o que está variando. Olha só, a minha folha de pagamento aumentou. Aconteceu o quê? Contratamos mais um? A conta de luz aumentou. O que aconteceu? Mas isso a gente tem que fazer em todos os... Você vive com a nossa vida, né? O lucro real é obrigatório. Sim. O outro você tem... porque você já alimenta o sistema. O outro, geralmente, eles têm o real, na verdade, que é o que está lá no sistema da empresa, e o contábil.
Eles levam de forma diferente aí ali. acontece o Na seguinte. prática é isso que acontece, entendeu, Vitor? No sistema tem tudo quanto é notinha, inclusive a de pão, e aí você está vendo a realidade dessa empresa. E para o contador só vai o que tem, as notas, enfim. Então é o seguinte, aí sobra lá o famoso caixa pequeno, que é o caixa que você consome o pão, vamos bater o pão da padaria ali, e aquilo se perde, você tem uma margem de lucro totalmente desproporcional ao que está acontecendo, não funciona. Se você tiver capacidade gerencial, administrativa e financeira, o lucro real vai te jogar lá em cima. Legal. Muito bom. Ó, então vamos lá. Respondendo aqui para a gente poder fechar a nossa entrevista, é possível ter sucesso como MEI ou não? Eu sou apaixonado no MEI, cara. Agora é hora de você vender o seu peixe. Não, MEI, microempreendedor individual, nós temos casos em Macaé fantástico. A carga tributária do MEI hoje é mínima. Nós podemos faturar oficialmente até 6.750 por mês, com nota fiscal bonitinho, e nós vamos pagar um valor de R$ 77,00 de imposto por mês. O MEI está isento de alvará, ele não tem várias obrigações acessórias, ele não tem sindical, ele não tem nada. Ele paga uma guia todo dia 20 de cada mês. Então é o seguinte, é possível sim. É muito mais vantajoso bater na mesma tecla, tá, do que um seletista. Eu fiz um estudo para um cliente nosso, tá? Fiz uma apresentação, uma palestra, e eu coloquei o valor de 5 mil como seletista e o valor de 5 mil como microempreendedor individual. A vantagem para o MEI passa de quase R$800. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode ser seletista e ter um MEI? Pode. Eu posso ser seletista e ter um MEI. Vamos supor o seguinte. Até outro tipo de empresa. Simples, lucro real, presumido. Não. Vamos lá. Não. Se eu sou sócia, eu não posso ter MEI. Vamos lá. Se eu tiver o meu CNPJ... Não, estou falando como CLT. CLT você pode ter qualquer outra empresa. Não, entendi. Vamos para a pergunta. Vamos lá, bonitinho. Eu sou funcionário seu. Dentro do horário seu, eu estou obedecendo as normas da sua empresa. Mas e à noite eu faço um bolo e vou vender bolo na rua. Aí eu sou MEI. Perfeito. Ao inverso também pode. Eu tenho meu CNPJ bonitinho e posso contratar um funcionário. O MEI tem direito a contratar um funcionário, salário mínimo da categoria, e o funcionário vai ter todos os direitos. Claro que a carga tributária do MEI deixa de ser os R$77,00 e ele sobe um pouquinho, porque vai ter a parte do funcionário. Agora, para microempreendedor individual, pode sim, vai ter muito sucesso. Nós temos casos aqui na região nossa assim, de atividades fantásticas, que eu nem sabia que existia. Por exemplo, nós temos em Macaé um sindicato das mulheres pedreiras. É mesmo? Exatamente, com quase 300 mulheres registradas. É uma associação, não é um sindicato, tá? Todas são MEI. Assim, eu costumo falar, eu já ouvi também isso de outras pessoas, todo mundo que tem um CPF, tem que ter um CNPJ também. Porque é o seguinte, o benefício da carga tributária é do CNPJ de MEI. Vamos supor o seguinte, eu estou trabalhando, tá? Eu recebo meus R$6.000, a minha carga lá, como CNPJ de MEI, tá tranquilo. Se eu fizer essa movimentação no meu CPF e eu cair na malha fina, são 27,5%. Então a diferença é gritante. O que se faz? Cria um CNPJ de MEI, abre a conta no CNPJ de MEI, maquininha de cartão de crédito, débito, Pix, todo no CNPJ de MEI. E eu vou ter a movimentação no CNPJ de MEI. Uma coisa é MEI, outra coisa é pessoa física. Todo mundo tem que ter os dois, CNPJ, e mesmo que você não vá usar, se você pode ter um MEI, tem um MEI lá guardado, para algum momento você pode precisar. Tem mais alguma pergunta? Sim, então, deixa eu só falar, acho que por conta do horário avançado, tem uma pergunta aqui no YouTube aqui do Luiz Canda, né? Mas aí, por conta do nosso horário já estar avançado, após o término aqui do podcast, eu vou parar para perguntar para o Adair e eu vou responder a você, tá bom, Luiz? Fica tranquilo. Então, só para a gente finalizar, Rogério, para terminar aqui, temos 4 datas para acompanhar na semana que vem. 5/8, o índice de ISM de serviços de juros dos Estados Unidos. 6/8, muito importante, ata do Copom. E a gente vai ter no detalhe por que o Copom decidiu manter a taxa básica de juros. 8/8, índice de preço ao consumidor, o CPI, né? De julho da China, e 9/8, o Índice Nacional de Preço do Consumidor Amplo, IPCA de julho, que é uma prévia da inflação. Muito bom. Então vamos acompanhar. E bom, agora é hora daquelas mensagens de despedida, de encerramento. Então vou pedir primeiro para a Aline, né? Primeiro, agradecer sua presença, aprendi muito.
Eu brinco, né? Eu falei com a Dail antes que eu acho que quem trabalha em contabilidade vai direto pro céu sem escala. Com certeza, isso aí é garantido. Porque os pecados vocês estão pagando tudinho Pousa aqui. aqui, bate na madeira, faz o que você Se quiser. for do DP, então vai a jato, vai de foguete. Não, qualquer área, DP, parte fiscal, contábil, nossa, você vai direto, é tiro certo para cima. Bacana, e eu valorizo muito quando a gente encontra profissionais realmente competentes, porque essa é uma coisa que um empresário não pode Abrir. fechar. É, exatamente. Não abre. Bacana, parabéns aí pela trajetória. Pessoal, muito obrigada pela audiência. Mais uma vez eu vou convidar vocês para o treinamento Líderes que Encantam, que é um treinamento que eu vou ministrar para líderes desenvolverem suas habilidades. E através da cultura Disney de encantamento ao cliente, aqui em Macaé, no dia 17/8, no Hotel Hyatt. Pode entrar em contato comigo no @AlineKilson, que eu vou ter prazer de passar mais informações. Beijo, até semana que vem. Eu acredito que as vagas estão acabando, né? Porque todo mundo que eu vejo falando, tem um negócio tal sábado, né? Que vai ser. Não posso que eu vou estar num evento da Aline. Já foi umas 3 ou 4 que aconteceu Pois isso. é, tá acabando mesmo. A ideia é essa, né? Umas 3 ou 4, aleatoriamente, perguntei, vai ter um evento no sábado, você vai? Não vou porque tem um evento da Aline. Isso aí. Programa Vale muito imperdível. a pena, pessoal, aproveitem. Quero também agradecer a presença do Adail, muito obrigado por ter aceito o convite. Espero que aceite o próximo convite, que a gente vai ter que ter uma parte 2 e 3, vamos aprofundar mais isso. Todos esses assuntos, até mesmo para ajudar as pessoas, sejam empresários ou não, a gente podia ter um tópico que fala sobre imposto de renda também. Pessoa física, né? Você adora, né? Eu não falei que eu te amo hoje, não, mas a realidade é a carinha sua, assim, entendeu? Qual que é o @ da Dimei? @Dimei Brasil, DMAI Brasil normal, que eu falo que é Brasil nosso, Brasil com S, tranquilamente. Perfeito. E lá eles têm todas as informações também. Entra em contato com você. Tá, esse aqui, vou fazer logo minha parte aqui. Por favor, Vai vai lá. lá. Vamos lá. Você que é meio microempreendedor individual, você que está enrolado, não sabe como resolver a sua vida, entre em contato conosco. Eu sou Adail Costa da Dimei Brasil. Nosso escritório fica em Macaé, hoje na rua Tenente Coronel Amado, 239, ao lado do posto São Jorge Caldo, primeiro andar. O nosso Instagram, graças a Deus, é um Instagram muito movimentado. Nós liberamos vídeo praticamente uma vez por semana. Nós temos hoje mais ou menos 4.000 e poucos acessos, né? Contatos lá dentro do Instagram. Sim. O que vocês precisam? Eu, Adail Costa, tenho feito muita palestra em sindicato, associação, igreja, que é um foco muito interessante. Nós estamos aqui para ajudar o microempreendedor individual em todas as situações, desde a época da legalização, a parte de regularização, pendências fiscais. Eu estou parcelamento abandonado, nós fazemos parcelamento e hoje nós temos uns valores totalmente diferenciados para quem é MEI. Tá? Nós cobramos um valor que eu falo do nosso projeto, é um projeto muito social. Para você ter ideia, hoje o valor da nossa mensalidade é ínfimo, baratíssimo, não vou falar, senão depois o Vitor vai brigar comigo, entendeu? Mas todas as informações nós temos no nosso Instagram e o nosso contato aqui na região, o telefone nosso é o 22-99621-3555. Eu peço a vocês que não me liguem sábado, domingo e feriado, porque eu vou atender. Eu vou ficar... Se me ligar à noite, se me ligar às 10 horas da noite, quem é você? Não sei, mas eu vou atender. Meu anjo, eu vou atender e vou atender. Entendeu? Então, não fique chateado comigo que eu vou atender. A ideia da Dimei Brasil é realmente ajudar. Que acontece a mesma coisa. Não, eu com certeza vou te ligar. Já virei um cliente seu. Não, eu fico aqui aguardando vocês. Onde nós viemos aqui, eu digo, sempre gostaria de pé à ordem. Tá? Pode contar comigo, com a Adail Costa. E nós também para ajudar todo o microempreendedor individual na nossa região. Eu atendo hoje pela Dimei Brasil. Nós temos clientes no Maranhão, nós temos clientes no Ceará. Isso que eu ia te perguntar, né? se você atende cliente no Brasil todo, né? Barato, fiquei apaixonado. Esse dia me ligou um rapaz eu sou do mercado modelo de Fortaleza. Exato. Aí ele falou assim, rapaz, você tá onde? Eu, pertinho de você. Tem um camarada aqui que está assistindo a gente, que ele é lá de Uberaba, Minas Gerais. Nós temos cliente em São Paulo, nós temos cliente em Vitória, Grande Vitória, Espírito Santo. Nós temos um cliente no Maranhão. Nosso público é muito o Brasil todo, então isso é muito importante. Deixar claro que graças à internet, né, você pode atender o Brasil todo aí. E parabéns a vocês por Você Pode Mais, o podcast de vocês eu tenho acompanhado. É um sucesso.
Vale a pena acompanhar. Só dando mais uma informaçãozinha, essa canequinha de vocês, fantástica, mas quem fez isso aqui foi um microempreendedor individual. Muito bom saber. Então, pessoal, quero agradecer muito, primeiramente, ao Adail, né? Nosso convidado aí que aceitou o convite. Muito obrigado por ter vindo ao nosso podcast. Vai voltar outras vezes. Vamos gravar um episódio bônus, né, Vitor? Né, Aline? Vocês topam? Bora. Então, beleza. Pode contar comigo. Vamos Fechado. marcar pra gente gravar um episódio bônus. Pessoal, muito obrigado. Semana que vem, como vai ser? Semana que vem, o episódio 5, que a gente teve aquele probleminha, né? No episódio 3 com o André Rangel, a gente vai repetir a dose, que só legal. que aqui Fazer agora, de volta. no estúdio, fazendo de Perfeito. forma com mais qualidade, né? Pediram, a pessoa pediu para a gente evoluir mais o assunto, foi um tema muito legal e a gente teve uns problemas de transmissão. Sim. E a gente aproveitou para trazer, teve essa brecha dentro da agenda. Ótimo. A gente vai aproveitar e já vai encaixar o André Maravilha. Rangel novamente. Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pelo seu prestígio, pela sua audiência. E até a próxima segunda-feira, onde teremos o episódio 5 com o André Rangel aqui. Pessoal, muito obrigado e Beijo até a no próxima. coração de vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.